A nova vida de Clarice no Rio. Era o 6º aniversário do meu neto, Enzo. A casa estava lotada. As crianças corriam rindo pela sala de estar e o plástico dos presentes crepitava ao serem abertos. O cheiro de cobertura buttercream se misturava ao som alto de música pop e ao caos dos pés correndo. Era barulhento, era uma confusão, era uma festa. Beatriz, minha filha, e seu marido, Gabriel, ajoelhavam-se ao lado de Enzo, que estava orgulhosamente no centro das atenções, vestido da cabeça aos pés em uma fantasia barata de cavaleiro, comprada no supermercado. Ele brandia uma espada de plástico, como se tivesse acabado de voltar vitorioso de uma batalha épica. Roberto, meu marido, estava afundado no sofá, rindo, e agitando um pequeno brinquedo na frente do rosto de Enzo, fazendo sons exagerados de bu e ruídos roucos para fazê-lo rir. E eu estava na cozinha. O fogão sibilava e soltava vapor atrás de mim. Eu me movia para lá e para cá, como uma garçonete em uma noite de sábado, picando, fritando, mexendo, controlando o forno. A porta da cozinha estava fechada, abafando o barulho da festa. Através daquela espessa madeira, eu não conseguia entender as palavras. Apenas risos, sempre risos. Mãe, gritou Beatriz da sala de estar, não se esqueça do pudim de leite, a sobremesa favorita do Enzo. E ouça, eu trouxe aquele molho de soja de São Paulo. Você pode usá-lo no seu feijão tropeiro com carne? Meu Deus, faz uma eternidade que não como isso. Ah, e você também poderia fazer um escondidinho de frango? O seu é melhor do que o de qualquer restaurante que já fui. Eu sorri levemente, mas não respondi. Era um sorriso vazio, um que parecia real, se você não olhasse muito de perto. Cada prato que ela mencionou exigia horas de preparo. Marinar, assar lentamente, massa caseira. Aquilo não era apenas comida, era um teste de resistência. Eu suspirei, limpei minhas mãos, fui até a porta e gritei: Roberto, estou com muita coisa aqui. Você pode vir lavar esta carne para mim? O riso lá fora não parou. Nenhuma resposta. Gritei mais alto, nada. Esperei, depois desisti, arregacei as mangas, voltei para a tábua de corte e continuei. 3 horas depois, a cozinha parecia um campo de batalha. O chão estava salpicado de óleo. Panelas sujas se amontoavam na pia. Minhas mãos estavam vermelhas e inchadas de tanto picar. Até minhas costas se recusavam a ficar totalmente eretas. Mas antes de chamar todos para comer, respirei fundo. Ajeitei meu avental. Pratiquei um sorriso. Eu tinha uma novidade. Algo que eu queria compartilhar. Algo que talvez trouxesse um pouco da minha própria empolgação para a sala de estar. Naquela manhã, eu tinha comprado uma raspadinha na lotérica perto do supermercado. Apenas um capricho. É aniversário do Enzo, pensei. Talvez eu tenha sorte. Eu a raspei enquanto o molho fervia em fogo baixo, encostada no balcão. Então, congelei completamente. R$ 10.000. Eu a escaneei 3 vezes. Verifiquei o site da loteria 2 vezes, convencida de que deveria ser um erro de impressão. Mas era real. Eu havia ganhado. Um bilhete comprado na padaria da esquina. E foi assim que minha vida se desfez. Um sinal, talvez, do universo. Você não precisa continuar vivendo assim. Eu tinha planejado contar a todos no jantar. Era para ser divertido, surpreendê-los, dividir os ganhos. Não era muito dinheiro, mas o suficiente para que todos ganhassem algo. Um presente de aniversário para Enzo e talvez para mim também, de certa forma. Mas então, Enzo irrompeu na cozinha. Ele estava carrancudo. Você não trouxe o bolo, ele bufou. Eu não quero mais a sua comida. Antes que eu pudesse reagir, ele agarrou um copo cheio de guaraná em cima do balcão e o atirou. Não sei se ele queria me atingir, mas atingiu. O líquido pegajoso acertou meu peito, encharcando minha blusa. Eu ofeguei, cambaleei para trás e bati no armário. O copo bateu no azulejo e se estilhaçou. Eu nem tive tempo de dizer uma palavra antes que Roberto gritasse da sala de estar. Qual é? Ele é só uma criança, não faça drama. Eu estava ali, encharcada. Minhas palmas ardiam de choque. Ninguém entrou, ninguém olhou. Eles continuaram comendo bolo, olhando para seus celulares, como se eu não existisse. E foi ali que aconteceu. Aquela faísca silenciosa dentro de mim. Ela simplesmente se apagou, como se alguém tivesse desligado a lâmpada.
Sem luz, sem calor, o teatro tinha acabado. Forcei-me a engolir a dor no peito, coloquei minha expressão de volta no lugar e levei o último prato para fora, pensando se aquele era o momento certo para compartilhar a notícia da loteria. Mas quando saí da cozinha e me aproximei da mesa, meus pés de repente congelaram. Sentada ao lado de Roberto estava uma mulher impecavelmente vestida, com um sorriso polido nos lábios. Seus olhos examinavam a mesa com a naturalidade de quem já esteve ali muitas vezes, como se pertencesse àquele lugar. Ela virou a cabeça, sorriu para mim e disse suavemente: "Olá, Clarice." Levei um momento para identificar seu rosto. Diana Ferreira. Ela era a garota que Roberto idolatrava quando éramos jovens e estávamos na escola. Ele escrevia cartas de amor para ela, desenhava seu rosto em seus cadernos. Ele provavelmente a teria gravado no anuário, se tivessem permitido. Em algum momento, ela se mudou. Casou-se e cada um seguiu seu caminho. Recentemente, eu tinha visto o obituário de seu marido no Facebook. E agora ela estava aqui, sentada à minha mesa, perto de Roberto. Perto o suficiente para parecer que havia tomado meu lugar antes mesmo que eu soubesse que estava livre. Sua aparição foi rápida demais. Tão rápida que parecia que ela estava esperando na porta, contando os minutos até eu finalmente sair do caminho. Abri a boca para cumprimentá-la, para ser educada, mas Roberto me interrompeu com um olhar penetrante e um tom impaciente. "Por que demorou tanto? As pessoas estão famintas. Que diabos você estava fazendo lá dentro?" As palavras me atingiram como um tapa. Não foi uma saudação, nem uma preocupação, apenas uma repreensão. Como se as últimas 3 horas que passei suando em cada prato fossem apenas um incômodo. Então, ele se virou para Diana, colocando cuidadosamente uma costelinha no prato dela, e sorriu. Um sorriso que eu não via no rosto dele há anos. "Experimente isso, Diana. Ela não é muito boa na cozinha, mas consegue acertar isso aqui. Ela sabe cozinhar." E assim, fui catapultada para uma versão alternativa da minha vida, onde eu era a estranha na minha própria casa. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Enzo pulou, gritando: "A vovó estava comendo comida escondida na cozinha? É por isso que estou com tanta fome?" Beatriz explodiu em uma gargalhada. "Sério? E como você sabe disso, querido?" Enzo estufou as bochechas, orgulhoso. "Eu vi, ela estava comendo sozinha e não me deu nada." Meus dedos tremeram levemente na beirada da toalha de mesa. O feijão havia fervido por horas em fogo baixo. A massa do bolo precisou ser dobrada à mão e assada fresca. O pudim tinha que esfriar na temperatura certa. Eu não tinha comido um único bocado o dia todo, mas para eles, eu era apenas a gulosa que roubava comida em segredo, egoísta demais para compartilhar, antissocial demais para se juntar à diversão da família. Engoli o nó na minha garganta e disse gentilmente: "Não, querido, a vovó não roubou comida. Não é verdade. Eu estava na cozinha porque alguns pratos nem estavam prontos ainda." Roberto bateu a mão na mesa e sua cadeira rangeu quando ele se levantou. "Sério? Ele tem 6 anos. Você realmente está discutindo com uma criança?" Ele me encarou como se eu fosse a pessoa que estava estragando o jantar, como se eu fosse a pessoa que estava perturbando a paz. Olhei em volta, para os rostos da minha família. Ninguém me defendeu. Minha voz ficou presa na garganta. Não consegui emitir uma única palavra. Eu estava prestes a tentar explicar quando Beatriz se aproximou e deu um tapinha suave nas costas de Enzo. Seu rosto estava cheio de impaciência. "Mãe, ele tem 6 anos. Ele não sabe o que está dizendo." Ela olhou para mim como se eu fosse uma louca se revoltando contra uma criança. Os lábios de Enzo tremeram e as lágrimas brotaram rapidamente em seus olhos. Ele começou a soluçar e correu direto para os braços de Diana. Ela não hesitou por um momento. Pegou-o no colo, abraçou-o como se fosse seu próprio neto, acariciou suas costas e murmurou: "Oh, Enzo, não fique triste, não chore. A vovó Diana está aqui." Ela disse isso de forma tão suave, tão natural, como se aquele sempre tivesse sido o lugar dela. Eu fiquei ali parada, as unhas cravadas nas palmas das mãos, os ombros tão tensos que me senti congelada. Abri a boca para falar, mas as palavras saíram como um sussurro que eu mal ouvi. Minha garganta se apertou e parecia que algo estava se quebrando dentro de mim. Olhei para uma mesa. Rostos familiares, mas seus olhares indiferentes, desconfortáveis, frios,
os transformavam em estranhos. Procurei em suas feições por algo, qualquer coisa, um toque de compaixão, mas só vi testas franzidas e olhares desviados, como se esperassem que eu simplesmente parasse de fazer drama. Então, entre soluços, Enzo apontou para mim e gritou: "Eu não quero mais a vovó. Eu quero a vovó Diana. Ela é mais legal." Eu encarei, chocada, virando-me a tempo de pegar um leve sorriso nos lábios de Diana. Sutil, quase invisível, mas eu o vi. Aquilo não era bondade, era triunfo, uma vitória silenciosa e calculada. Ela abraçou Enzo mais apertado e disse ternamente: "Está tudo bem, querido. Nós vamos ficar com a vovó Diana de agora em diante." "Certo." Beatriz interveio alegremente, ficando ao lado dela. "Sim, Enzo. Não incomode mais a vovó." Naquele momento, senti como se tivesse sido empurrada para fora da minha própria casa. Tudo parecia estranho. Até as fotos de família nas paredes pareciam estar zombando de mim. Todos aqueles anos limpando mesas, remendando camisas, assando bolos de aniversário, eram agora apenas estilhaços no meu coração, como facadas atrás dos meus olhos. "Diana, o feijão vai esfriar." A voz de Roberto me alcançou. Ele já havia abraçado Enzo novamente e estava ajustando uma cadeira para Diana, falando suavemente com ela. "Enzo, acalme-se. Deixe a vovó Diana aproveitar a comida dela." Eu estava ali, de lado, observando-o, e de repente me lembrei de Beatriz quando criança. Ela era exigente. Ela gritava em todas as refeições. Alto, implacável. Andares inteiros a ouviam. Roberto sempre dizia: "Você pode tirá-la daqui, por 1 minuto? Eu não consigo comer em paz." Então eu o fazia. Eu a embalava, passeava com ela, a alimentava, e quando voltava, ele já tinha terminado. A mesa estava vazia, exceto pelas migalhas. Acho que não comi uma única refeição quente naquele ano. E agora, Roberto sabia como segurar uma criança. Agora, ele podia ajustar uma cadeira para uma mulher. Agora, ele podia ser carinhoso. Então, ele podia fazer tudo isso, mas não para mim. Eu me sentei na outra ponta da mesa e os observei em silêncio. Eu não disse uma palavra, mas acho que meu rosto dizia muito. Roberto franziu a testa e bateu os talheres na mesa. "O que você vai fazer agora, estragar o aniversário do Enzo? Esse rosto está deprimente." Beatriz interveio. "Mãe, você pode parar? É aniversário do Enzo. Você realmente tem que deixar todos nós infelizes?" Gabriel acrescentou, com uma voz calma, mas fria. "Você está aqui para ver seu neto ou para fazer uma cena?" "Vovó má", murmurou Enzo, alto o suficiente. Foi aí que finalmente entendi. Aquilo não era uma reunião de família, era uma performance, e eu era a personagem que eles haviam cortado do roteiro há muito tempo. Respirei fundo, silenciosamente, e com aquela respiração, soltei algo invisível e pesado que me segurava por tempo demais. "Roberto", eu disse, com uma voz firme e baixa, "eu quero o divórcio." No momento em que as palavras deixaram minha boca, a sala de jantar ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, como se eu tivesse explodido algo sagrado com um jantar. Roberto foi o primeiro a zombar, recostando-se na cadeira com um sorriso zombeteiro. "Clarice, você tem 67 anos. Você acha que ainda está nos seus 20 e poucos anos, é isso?" Ele fez uma pausa, então franziu os lábios em um sorriso desdenhoso. "Você diz isso, e não se importa que as pessoas estejam rindo. Quem se importa se você quer o divórcio na sua idade?" Eu me virei para ele. A mão dele estava casualmente na coxa de Diana, como se pertencesse ali. Ele nem percebeu que eu estava olhando. Respirei fundo e falei calmamente. "Se nenhum de vocês se envergonha, por que eu deveria me envergonhar?" Sua expressão quebrou. Ele pulou e a cadeira raspou no piso de madeira como uma sirene de aviso. "Pare com o drama!" Ele latiu, tentando manter a voz baixa. "É aniversário do Enzo. Não vou discutir com você aqui. Não transforme isso em uma cena." Eu soltei uma risada seca, silenciosa e exausta, completamente desprovida de emoção. Eu soube, quando saí da cozinha, que aquela cena não era mais minha. Eu não era a que estava causando o drama. Eu era apenas a que finalmente tinha acordado.
Eu levantei às 7 da manhã, cozinhei 8 pratos, lavei 4 panelas e, de alguma forma, eu era a que demorava demais. Enzo mentiu que eu roubei comida e nenhuma única pessoa naquela mesa me defendeu. Aquela nunca foi minha casa. Não de verdade. 40 anos de casamento haviam me transformado em alguém que poderia ser ignorada, insultada e substituída sem sequer a cortesia de uma conversa. A voz de Beatriz me interrompeu novamente, áspera e cansada. Mãe, você realmente tem que fazer isso hoje? A tia Diana está aqui. Você não pode simplesmente deixar isso para lá? Gabriel, parado ao lado dela, acrescentou em seu tom frio habitual. Estamos aqui para celebrar, não para assistir você desmoronar. Enzo, ainda fungando, murmurou. Eu não menti. Eu realmente não menti. Diana se inclinou, pronta para falar. Ele não fez nada de errado. Ele é um menino doce. Eu me levantei. Cerrei os punhos antes de perceber. Os pratos tilintaram quando meus braços roçaram a borda da mesa. Alguns caíram no chão, estilhaçando-se em pedaços limpos e brilhantes. O som ecoou pela sala como uma sirene. Prendi a respiração, engolindo o calor que queimava no meu peito e disse: Diga isso mais alto. Por quê? Porque sou sempre eu. Eu cozinho, limpo, planejo suas férias, e vocês se sentam aí e cospem em tudo o que eu faço. Eu nem comi. Então, quer saber? Vocês também não vão comer. O rosto de Enzo ficou pálido. Ele se jogou nos braços de Diana imediatamente. Beatriz e Gabriel congelaram, olhando para mim como se estivessem me vendo pela primeira vez. E talvez estivessem. Talvez eu nunca tivesse mostrado esse lado de mim antes. Eu era sempre a invisível, a de rosto gentil, a mulher que nunca dizia não. Virei-me para Roberto, minha voz firme e clara. Ouça bem, Roberto, não estou brincando. Eu terminei. Eu quero o divórcio. Ele apertou a mandíbula, tão tenso que seus lábios formaram uma linha fina. Entre dentes cerrados, ele rosnou. Que diabos está acontecendo com você? Acalme-se, você acabou de estragar a noite. Então, ele apontou para os pratos quebrados. Limpe isso! Eu não me movi. Minha coluna se endireitou como uma barra de aço. Não, todos vocês têm mãos e pés. Por que sempre tem que ser eu? De agora em diante, eu terminei. A tensão na sala se tornou mais espessa, como um cabo prestes a se romper. Virei-me e caminhei em direção à porta da frente. Meus dedos roçaram a maçaneta. Então, ouvi passos rápidos atrás de mim e uma voz pequena e desesperada. Vovó, não vá! Virei-me por instinto. Enzo correu em minha direção. Uma xícara meio cheia de chocolate quente em suas mãos, a mesma que Diana tinha dado a ele mais cedo. Ele correu muito rápido e seu pé prendeu no tapete. A xícara balançou em sua mão e o líquido fumegante espirrou para frente, direto no meu peito. O chocolate quente, quase fervendo, encharcou minha roupa e queimou minha pele. Eu ofeguei, escorreguei e caí com força no chão, perto da porta da frente. Por 2 segundos inteiros, a sala ficou em silêncio. Então, Enzo congelou e explodiu em um choro alto e estridente como uma sirene. Eu ainda não tinha me recuperado da dor quando o ouvi choramingar entre soluços. Vovó Má, eu não vou deixar você ir. Você não gosta mais de mim. Sua xícara rolou até meus pés e parou. O chocolate ainda escorria pelo chão. Meu peito estava encharcado. A blusa grudava na minha pele, pegajosa, desconfortável, humilhante. Tentei me levantar, apoiando-me no chão, mas minha mão roçou a perna de Enzo e ele cambaleou para trás, caindo ao meu lado e chorando ainda mais alto. Beatriz correu até ele, pegou-o no colo e me lançou um olhar cortante, como se tivesse me esbofeteado no rosto. Mãe, ele é só uma criança. Isso realmente era necessário? Você ficou histérica, virou a mesa e agora o assustou tanto que ele caiu. Pisquei, incrédula. Ela não perguntou se eu estava ferida, mas me culpou. Você realmente acha que ele derramou o chocolate quente em você de propósito? Você saiu como uma fúria. Ele entrou em pânico. O que você esperava? Eu olhei para ela. Meu peito estava apertado, mas as palavras não vinham. Então, Diana se aproximou, ajoelhou-se ao lado de Enzo e o abraçou. Seu tom era suave e medido. Está tudo bem, querido. Vamos trocar sua roupa e esta tarde vamos escolher aqueles legos de super-heróis que você gosta. Que tal? Ela o levou para o sofá, limpando suavemente seu rosto e mãos com lenços de papel.
acalmando-o com um sorriso tão natural que parecia ensaiado, como uma mulher fazendo um teste para o papel perfeito de nova vovó. E eu sentei lá no chão, encharcada, tremendo, abandonada como uma peça indesejada no retrato de família de outra pessoa. A dor não estava mais apenas na minha pele. Percebi que aquele lugar, aquela mesa, aquela sala, aquelas pessoas, nunca realmente tiveram um lugar para mim. Levantei-me lentamente, meus dedos ainda tremendo, mas minha voz estava calma, muito calma. Querem saber? Eu disse. A verdade é que estou feliz. Eu já tinha tomado minha decisão antes de tudo isso. Roberto se virou abruptamente. A impaciência estava escrita em seu rosto. Clarice, você enlouqueceu. Dizer isso na frente de uma criança. O que diabos você está tentando fazer? Beatriz, Gabriel e Diana estavam ao lado. Nem surpresos, nem alarmados, apenas irritados, como se eu estivesse estragando a festa deles. Diana franziu a testa. Clarice, eu sei que você é a avó de Enzo, mas você não pode levar isso tão a sério. Ele tem 6 anos, ele não sabe o que está fazendo. Olhei para todos eles, para uma xícara quebrada no chão, para os restos frios ainda na mesa. E pela primeira vez em anos, senti algo claro, nítido, cortando a dormência. Devo pedir desculpas? Perguntei com firmeza. Pelo quê? Por não ficar quieta e bancar a cozinheira por mais um dia? Ou por finalmente perceber o quão insensível esta família se tornou? Eu não gritei, mas cada palavra caiu como uma pedra. Todos vocês gostam de fingir que isso é uma família, mas a verdade é que me descartaram há muito tempo. Então, olhei Diana diretamente nos olhos. O funeral do seu marido foi há dias, e aqui está você, sentada à minha mesa, segurando meu neto como se tivesse nascido para isso. Se você não tem vergonha, eu vou ter vergonha por você. O sorriso dela vacilou. Ela abriu a boca para responder, mas Roberto pegou seu braço antes que ela pudesse falar. Eu não esperei. Virei-me e subi as escadas. Vou me trocar, eu disse, minha voz tão calma quanto sempre. Um carro de aplicativo já está chegando para me buscar. E enquanto subia os degraus, adicionei, sem olhar para trás. Esta casa, aproveitem, eu terminei. O rosto de Roberto escureceu instantaneamente, como se algo tivesse pegado fogo dentro dele. Ele pulou e sua taça de vinho bateu na mesa com um barulho alto, espirrando vermelho na toalha de mesa branca, transformando-se em uma mancha profunda e raivosa. Quem você pensa que está humilhando? Ele sibilou, a mandíbula tensa, a voz baixa, mas cheia de fúria. Você realmente se atreve a falar assim com a Diana? Ela está aqui para o aniversário de Enzo, não para ser seu saco de pancadas emocional. Ele começou a se aproximar de mim, passo a passo, seus olhos ardendo com o tipo de raiva que estava cozinhando por anos, contida, calculada e agora à beira do transbordamento. Você vai se desculpar com ela agora. Sua mão levantou lentamente, rígida, quase mecânica, como se não mais lhe pertencesse, como se estivesse decidindo sozinha se deveria ou não atingir. Mas não atingiu. Não porque eu recuei, porque eu não me movi em absoluto. Eu fiquei ali, o queixo erguido, os olhos fixos nos dele, imóvel. O ar na sala desapareceu. O silêncio era denso, absoluto, como se um vácuo tivesse engolido todos nós. Eu encarei sua mão levantada. Vá em frente, eu disse, minha voz firme. Bata. Devolva-me todos esses anos com um golpe. Sua expressão vacilou. Seu punho ficou suspenso no ar por mais um momento, e então caiu frouxo ao seu lado. Ele não me bateu, mas ele perdeu. Não para mim, mas para a mulher que ele pensava que nunca levantaria a voz, a que ele pensava que sempre aceitaria tudo. Respirei fundo, soltei o ar lentamente e disse baixinho. Você quer que eu peça desculpas? Eu não vou. O que exatamente eu devo a vocês? Este jantar? Eu cozinhei cada prato do zero. Estive na cozinha desde o amanhecer e todos vocês ficaram sentados esperando que eu servisse, limpasse, cuidasse das crianças. E agora esperam que eu me curve para a mulher que entrou na minha casa como se pertencesse a este lugar. Eu passei o olhar pela sala. Beatriz, Gabriel, Diana, Enzo, com o rosto coberto de lágrimas. Eu não estou fazendo uma birra.
Eu disse. Estou finalmente vendo as coisas com clareza. Esta casa não é minha há muito tempo. Eu caminhei até a entrada, peguei meu casaco e minha carteira no banco. Atrás de mim, Roberto latiu. Se você passar por aquela porta, você não terá para onde ir esta noite. Onde você pensa que vai parar? Não se iluda. Ninguém vai aguentar você como eu aguento. Eu não olhei para trás. Minha voz estava fria e distante. Você tem razão. Você foi incrivelmente paciente. Você tolerou que outra mulher comesse a minha comida na minha casa, enquanto meu neto a chama de vovó. Bravo. Meus dedos se fecharam na maçaneta. Quando abri a porta, a brisa da noite soprou, fresca e clara, inundando-me como um batismo. A voz de Roberto continuou a ecoar, alta e teatral, atrás de mim, como um homem tentando recuperar um palco. Ela está indo embora, sem família, sem destino. Vamos ver quanto tempo leva para ela rastejar de volta. Eu me virei uma vez, apenas uma vez, para encará-lo. Meus olhos estavam calmos. Não há necessidade. Eu nunca voltarei. A porta se fechou com um clique atrás de mim, selando o barulho, os ombros frios, as décadas de sacrifício por trás de um clique final e silencioso. E eu segui em frente, para a rua, para a noite. O vento pressionava contra meu rosto, mas eu nunca tinha me sentido tão clara em toda a minha vida. Lá fora, na calçada, eu abri o aplicativo de carro. O carro chegou rapidamente. Eu deslizei para o banco de trás, encostei a cabeça na janela e soltei o ar. Uma respiração longa e profunda que eu não sabia que estava segurando por anos. Chega de esperar no ponto de ônibus frio, chega de filas para pegar passagens, apenas sentada aqui, escolhendo minha própria carona, minha própria rota. Pela primeira vez, senti a leveza de tomar minhas próprias decisões. Quando cheguei ao hospital, meu peito estava vermelho e cheio de bolhas. O tecido da minha blusa grudava na pele. Cada respiração parecia raspar em um osso. A médica do pronto-socorro, uma mulher na casa dos 30, com um comportamento calmo e sério, olhou para mim e franziu a testa. Senhora, isso é uma queimadura bastante séria. Líquido quente. Devemos contatar alguém? Forcei um sorriso cansado. Não precisa, eu moro sozinha. Ela pareceu querer dizer algo mais, mas apenas acenou com a cabeça e começou a pegar suprimentos. Recostei-me na maca de exame e a deixei limpar a ferida. Quando o álcool tocou minha pele em carne viva, eu ofeguei, mas a dor parecia estar arrancando algo mais profundo. Algo velho, pesado, enterrado. Uma corrente de ar frio do ventilador roçou a gaze, picando e aliviando ao mesmo tempo. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo cicatrizando. Não apenas a pele, mas algo mais silencioso, algo escondido. Meia hora depois, saí do hospital ao crepúsculo. O céu estava escurecendo, o ar estava mais frio. Olhei para cima e reservei um quarto em um pequeno hotel do outro lado da cidade. Era uma pousada antiga no bairro histórico. 400 à noite. Roberto teria zombado. Você não tem noção de dinheiro. Uma noite aqui custa mais do que o mercado da semana. Mas agora, eu estava deitada em um colchão limpo e macio, recém-tomada banho, de pijama novo, enterrada em um mar de travesseiros. E pela primeira vez, a sensação era minha. Era de pertencer a mim mesma. Eu desbloqueei meu celular e digitei na barra de pesquisa: divórcio aos 60. E agora? O primeiro resultado foi um post no Reddit, intitulado Minha mãe se divorciou aos 60. Foi quando a vida dela realmente começou. Os comentários inundaram. Vá em frente, mulher. Nunca é tarde demais. Você merece a paz. Tenho 59 anos e recomecei. Força! Seja feliz. Eu os li repetidamente e, de alguma forma sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas. Essa era a estranha magia da internet. Estranhos pareciam mais família do que as pessoas que servi por décadas. E, de repente, senti-me mais leve. Quem disse que a vida não pode começar aos 67? Mesmo que estivesse quente, eu ainda poderia alugar um motorhome e ir para Gramado ver a neve. Eu ainda poderia aprender a mergulhar em Fernando de Noronha. Enquanto eu respirasse, eu não sufocaria em uma cozinha encharcada de gordura e ressentimento. Recostei-me na cabeceira da cama, deslizei e li até adormecer, ainda pensando naquelas palavras encorajadoras. Quando acordei, o quarto estava escuro. O relógio marcava 8 horas. A tela do meu celular acendeu.
Mais de uma dúzia de chamadas perdidas, todas de Beatriz. Eu não atendi nenhuma delas. Se ela queria Diana como sua nova mãe, eu a deixaria. Mudei para o WhatsApp e vi o nome de Roberto piscando no topo dos meus chats fixados. Ele havia enviado mensagens de voz, várias. Toquei na primeira. Sua voz era áspera e furiosa. Você enlouqueceu me envergonhando na frente da Diana. O que você acha que isso parece? Segunda mensagem. É melhor você voltar amanhã e limpar a bagunça na sala de jantar. Não pense que vou mover um dedo. Eu não respondi. Em vez disso, apenas digitei algumas palavras, lenta e propositalmente. Nos vemos no fórum no próximo mês. Era lá que o divórcio seria formalizado. Eu já havia entrado com o pedido. Restavam 28 dias do prazo legal. O telefone tocou novamente. Desta vez, uma chamada. Eu hesitei. Então, atendi. Clarice! Sua voz explodiu como uma granada pelo telefone. Você acha que é especial agora? 67 anos e bancando a divorciada, cresça. Vamos ver até onde você vai. Você acha que consegue sem o sobrenome Santos? Enquanto ele esbravejava, eu sorri, irônica e amarga, para mim mesma. Ele realmente pensava que o que ele me dava era liberdade, que a porta que ele deixava aberta era um ato de misericórdia, não uma portinhola para rastejar. Desliguei, coloquei o telefone virado para baixo ao lado do meu travesseiro e encarei a luminária de teto. E naquele momento, meu coração, depois de todo o caos, depois de toda a dor, estava finalmente em silêncio. Naquela noite, eu não atendi a nenhuma ligação. As luzes estavam apagadas, exceto pelo brilho fraco do abajur. Recostei-me nos travesseiros e peguei um pequeno caderno desgastado, cheio de fotos antigas. Os cantos estavam amarelados pelo tempo. Eles guardavam momentos da minha juventude. Eu, aos 20 anos, em um vestido de algodão que eu mesma fiz, ao lado de Roberto, sorrindo como se o mundo fosse apenas uma promessa. Mas agora eu via claramente. Aquele sorriso era apenas uma máscara, uma forma de conquistar afeto, de sobreviver, de agradar a uma vida que nunca perguntou o que eu realmente queria. Eu costumava pensar que era velha demais para sonhar. Mas a verdade era que o casamento tinha me reescrito em silêncio, pedaço por pedaço. Chega! Eu não iria mais encolher, não iria mais permanecer pequena. Eu olhei para o meu celular. Um título apareceu. Mulheres com mais de 67 anos reescrevem o que significa recomeçar. Eu cliquei em salvar e naquele momento silencioso fiz uma promessa a mim mesma. Eu ainda estou viva e de agora em diante eu vivo por mim. Assim que larguei o telefone e estava prestes a apagar a luz, uma notificação apareceu na tela. Roberto havia atualizado seu status no Facebook. Era uma foto. Diana, em uma de suas camisas, limpando a sala de jantar na minha casa. Ela estava ligeiramente curvada, sorrindo. Ela parecia pertencer ali, a dona da casa. A legenda dele dizia: alguns sentimentos nunca mudam. Depois de todos esses anos, pensei que nunca mais haveria. Borboletas da época da escola. 40 anos depois, elas criaram raízes. Eu ri, fria e oca. Então, outra notificação apareceu. Instagram de Beatriz, a mesma foto, sua descrição. Adivinhem quem acabou de ganhar uma nova mamãe extra, tipo ela é vibe de família. Eu realmente ri alto. Vibe de família. Se é essa a mãe que você está procurando, vá em frente. A seção de comentários já estava pegando fogo. Espera, o que aconteceu com a esposa dele? Meu Deus, é a Diana Ferreira da escola secundária em Porto Alegre. Roberto sempre cai de pé. Lenda. Bloqueei meu telefone e o coloquei ao meu lado. A raspadinha ainda estava na gaveta. Inclinei-me, peguei-a e disquei o número da loteria do Rio de Janeiro. Uma voz alegre soou pelo alto-falante. Números vencedores conferidos. Senhora, você tem 67 dias para fazer sua reivindicação. Soltei o ar, longo e lentamente. Eu realmente pretendia dividir. Um fundo para a faculdade de Enzo, uma entrada para Beatriz, talvez algo prático para a aposentadoria. Mas agora, nem um centavo. Eles não me mostraram bondade. Eu não lhes devia generosidade. No dia seguinte, encontrei um pequeno apartamento, um pouco fora do centro da cidade, aninhado em uma rua residencial tranquila. Pertencia a um casal de aposentados que alugava sua unidade secundária
por R$ 950 por mês, com uma pequena varanda e uma cozinha americana. Assinei o contrato e me mudei naquela mesma noite. Não era grande, mas enquanto eu estava sentada no sofá, observando o céu noturno se tornar roxo e laranja, percebi: aqui ninguém me daria sermão, ninguém levantaria a voz, ninguém me faria sentir invisível. Pela primeira vez, tudo estava no meu nome. A conta do cabo, o cartão do supermercado, até a conta do YouTube que criei. Eu rolei por vídeos curtos e vi mulheres como eu, aposentadas e renascidas. Uma mulher viajando sozinha em seu motorhome por parques nacionais. Uma senhora de 70 anos filmando a aurora austral na Patagônia. Alguém aprendendo a mergulhar em Noronha. Outro desenhando pôres do sol no deserto da Bahia. Meu coração acelerou. Eu sussurrei. Eu vou ver esses lugares, mas desta vez não estou acompanhando ninguém. Desta vez, a viagem é minha. Roberto e Diana viralizaram. Aquela foto, ela na camisa dele, limpando o chão da minha cozinha, sorrindo como se tivesse sido a dona da casa o tempo todo, espalhou-se pelo Facebook e TikTok. Começou com o post dela. Alguns sentimentos nunca desaparecem. Depois de todos esses anos, pensei que a tinha perdido para sempre. Em poucas horas, foi repostado no grupo do Facebook Segundas Chances para Idosos. Depois vieram os canais de histórias de amor, que cortavam clipes em câmera lenta com música suave de piano. As curtidas e comentários inundaram como um tsunami. O amor verdadeiro sempre vence. Ela parece ótima. Ela realmente tem 67 anos? Minha mãe tem a idade dela e ainda está esperando por sua história de amor. Isso me dá esperança. Ele encontrou sua alma gêmea, apenas tarde. Eu estava sentada na beirada do pequeno sofá do meu aluguel, olhando para o meu celular. Cada bênção bem intencionada parecia uma faca esfaqueando o mesmo lugar repetidamente. Um coro silencioso me dizia: você nunca foi a protagonista, nem antes, nem agora. Eu me levantei e fui até o espelho. A mulher que me encarava tinha rugas ao redor dos olhos e fios prateados no cabelo, mas eu não recuei. Ela não parecia quebrada, parecia cansada, mas não estranha. Não era o rosto de uma esposa fracassada. Era o rosto de alguém que segurou uma família por 40 anos e foi descartada como um móvel. Algumas mensagens de Beatriz surgiram. Mãe, por que você não volta logo? A Diana realmente vai roubar o papai. Ele já a ama. Ela até enviou um meme com o rosto de Diana. Eu não ri. Parecia menos uma piada e mais um aviso. A vencedora já estava no palco. Você só não viu. Eu não respondi. Por anos, sempre que eu mencionava o divórcio era: espere pelas crianças. Então eu esperei metade da minha vida. Agora que eu finalmente exigi, era: na sua idade, que vergonha. Claro, eles nunca tiveram medo que eu estivesse infeliz. Eles tinham medo que eu parasse de me sacrificar por eles. Sentei-me no sofá e abri meu laptop. Na barra de pesquisa, digitei: recomeçar aos 67 como mulher. Encontrar a si mesma após o divórcio, reconstruir a família quando a antiga te destrói. A tela se encheu de artigos. Ela se mudou aos 70 e nunca olhou para trás. Eu me divorciei após a aposentadoria. Melhor decisão da minha vida. Como encontrei meu propósito depois que ele se foi? Eu cliquei em todos. Li lentamente. Cliquei em salvar. E enquanto eu deslizava, algo começou a surgir dentro de mim. Uma voz. Pequena a princípio, mas clara. Talvez eu também tenha algo a dizer. Talvez seja a hora de contar a minha versão da história. A que nunca foi postada, a que nunca foi marcada, a que pertencia apenas a mim. Roberto e Diana eram oficialmente famosos. Aquela foto, Diana na camisa dele, limpando o chão da minha cozinha como se sempre tivesse pertencido ali, foi apenas o começo. Uma emissora de TV local os convidou para um talk show chamado Ainda Apaixonados, um segmento inspirador que destacava romances na terceira idade. Cada episódio apresentava casais de cabelos grisalhos que encontraram o amor quando menos esperavam. Liguei a TV quando o programa estava no ar e os vi bem no início. Roberto vestia um terno azul marinho, o cabelo penteado para trás com gel. Um toque de maquiagem suavizava as rugas em seu rosto. Ao lado dele, Diana usava um suéter lavanda macio e brincos de pérola. Sua expressão era gentil, seu sorriso sereno, como se ela tivesse ensaiado para aquele momento a vida toda. O apresentador irradiava.
Nossos convidados de hoje são um casal muito especial. Amores de infância que se perderam por 50 anos e se reencontraram aos 67. Roberto olhou para a câmera e sorriu. Aquele sorriso cansado e romântico de um homem que suportou a vida antes de finalmente encontrar a paz. Diana e eu éramos colegas de classe no ensino médio. Eu era apaixonado por ela naquela época, mas era tímido e minha família era rigorosa. Então, não disse uma palavra. Ela usava um vestido floral, que eu ainda me lembro como se fosse ontem. Ele se virou para ela e pegou sua mão ternamente. Ela foi mais corajosa do que eu. Ela me encontrou, fez isso acontecer. Os olhos do apresentador brilharam. O que aconteceu nos anos entre? Roberto hesitou, então soltou uma risadinha tímida que pingava falsa modéstia. Eu estava casado, na verdade. Foi um acordo, algo que meus pais insistiram. Nós nos dávamos bem. Mas honestamente, se não fossem pelos filhos, eu teria ido embora há muito tempo. Meu peito se apertou. Assim, décadas de vida juntos, refeições, nascimentos, contas, brigas, criar Beatriz, limpar a boca de Enzo, foram apagadas em uma única frase preguiçosa. Eu não era mais uma pessoa, apenas um dispositivo de enredo, a esposa fria e indesejada, um tapa-buraco em um conto de fadas sobre segundas chances. Em 24 horas, o segmento viralizou online. Edições no TikTok pousaram na página de tendências com títulos como Reunidos após 55 anos. Não consigo acreditar. Ela tem 67 anos e eu a casaria de qualquer maneira. Uau, é assim que o amor se parece, quando você o cultiva como um jardim. Mas antes que eu tivesse tempo de processar o programa, meu telefone vibrou incessantemente. Acontece que eu também tinha viralizado. Não por falar, não como a esposa desativada por trás do homem sorridente, mas porque alguém tinha desenterrado um antigo vídeo de vigilância. Eu, há anos, em um supermercado, discutindo com um caixa sobre um item mal precificado. Eles o editaram em uma compilação no TikTok e YouTube. O título: Conheça a primeira esposa de Roberto, a Karen, que é dona da loja. A filmagem estava distorcida, pixelizada. Minha voz soava estridente e cortada pela compressão. Meu rosto estava vermelho de frustração, congelado no meio de uma frase. As legendas eram brutais. Isso explica o divórcio. Roberto disse que eles apenas conviviam. Agora eu entendo. Ela tem mais raiva do que minha mãe no dia da declaração de imposto de renda. Ninguém perguntou por que uma mulher na casa dos 60 estava discutindo por alguns reais. Ninguém perguntou se talvez ela tivesse orçado cada centavo a vida toda para uma família que nunca percebeu. E Roberto lançou um canal de vídeo, Nossos Anos Dourados. Em seu primeiro vídeo, ele usava um avental enquanto mexia uma sopa. Diana estava ao lado dele, picando legumes. Jazz tocava baixinho ao fundo e o vídeo era intitulado Almoço com o seu casal favorito de cabelos prateados. A cozinha era minha, minhas bancadas, minhas panelas, minha receita de feijão tropeiro. Os comentários eram um rio de adoração. Tão fofos. Dá pra ver que ela o ama. O vovô está envelhecendo como vinho. 67. Sério, estou chorando. O amor verdadeiro ganha uma segunda chance. Havia algumas vozes. Ele não tinha uma esposa, filhos. Ele não estava criando o neto antes de se separar? Mas estas foram rapidamente enterradas sob uma onda de corações pastel e hashtags de metas de casal. Eu estava sentada à mesa de jantar do meu aluguel, assistindo ao vídeo deles pela terceira vez. Eu não estava chorando, mas me sentia queimada, como se alguém tivesse derramado água quente no meu peito novamente. Eles faziam o amor parecer iluminação, filtros e música de fundo. E eu nem ganhava um nome, apenas ela, aquela sombra vaga com quem ele vivia. Abri meu telefone e peguei a foto que tirei no hospital. Minha queimadura quase cicatrizada, a bolha vermelha e raivosa, a pele ainda tensa e dolorida. Eu nunca pretendia expor nada, mas agora eu entendia. Se eu não contasse a minha história, eles continuariam a escrevê-la sem mim. Eu não tinha um ring light ou música, mas eu tinha a verdade. Abri meu laptop, arrastei a foto da queimadura para uma nova pasta chamada Provas. Desta vez, eu não esperaria que mais alguém falasse. Desta vez, eu a contaria eu mesma.
Eu ainda não tinha encontrado a força para contar minha própria história quando a pessoa que eu mais amava me deu o golpe final. Justo quando eu pensei que o pior tinha passado, vi o vídeo de Beatriz. Ela estava sentada na sala de estar, Enzo aninhado em seu colo. O fundo familiar, o sofá, a parede de fotos, as mesmas molduras que eu mesma tinha pendurado ano após ano. Ela hesitou por um momento antes de falar, mas então sua expressão mudou para aquele tom de relações públicas polido e perfeito em que ela sempre foi boa. Minha mãe sempre teve uma personalidade forte. Naquele dia, Enzo só queria trazer uma xícara de chocolate quente para ela, mas ela reagiu de forma muito agressiva. Ele acabou sendo empurrado. O hematoma demorou a cicatrizar. Enzo, como se estivesse ensaiado, acenou solenemente. Eu não gosto da vovó. Ela grita e joga pratos. A vovó Diana nunca faz isso. Os comentários vieram rápidos, mordazes e brutais. Esposa de uma abusadora emocional. Parece difícil conviver com ela. Não admira que Roberto tenha ido embora. Ela destruiu toda a vibe da família. Eu estava sentada no pequeno sofá do meu aluguel, com o telefone na mão, lendo cada palavra em silêncio. Eu não estava com raiva. Estava arrasada. Nenhum deles estava lá. Ninguém viu o momento em que a xícara foi derramada ou quem ela queimou. Mas com algumas frases cortadas, eles transformaram a avó na agressora. Agarrei meu telefone e rolei por tutoriais de vídeos curtos, dicas de estratégia de conteúdo e truques de plataforma, até que, finalmente, cliquei em carregar vídeo. Sob a luz amarelada da cozinha, gravei um vídeo. Minha voz tremia, mas consegui pronunciar as palavras claramente. Olá, eu sou a ex-esposa de Roberto, a avó biológica de Enzo. Eu só queria dizer que nem tudo o que vocês veem é a verdade. Eu postei. As visualizações apenas pingaram. Decepcionada, eu estava prestes a fechar a página quando uma mensagem privada surgiu. Um usuário chamado Ato de Verdade escreveu: Moça, eu vi seu vídeo. Ninguém vai encontrá-lo se você não usar as palavras-chave, nomes, eventos certos. Confie em mim. Ele anexou uma captura de tela com uma sugestão de título revisado. Segui o conselho. Repostei, mudei a miniatura e carreguei uma nova versão, intitulada Roberto Santos, você está bancando o herói? Talvez você devesse ter entrado com o divórcio primeiro. Eu adicionei uma foto do meu relatório hospitalar, um close da minha queimadura cicatrizando e uma narração curta e calma. Sim, eu reagi exageradamente quando o chocolate quente foi derramado em mim. Mas me diga, depois de 30 anos de silêncio, servir e encolher, quem não desabaria uma vez depois de ser expulsa da própria casa? Em 2 minutos, o vídeo tinha mais de 10.000 visualizações. 10 minutos depois, ele pousou no Trending Topic local, em segundo lugar. Os comentários começaram a mudar. Espere, eles nem são divorciados. Que tipo de amor verdadeiro é esse? Se apaixonar novamente é bom, mas não apague a mulher que estava lá antes. Ela postou o relatório do hospital. Ela está falando com provas. Claro, ainda havia críticos. Ela admitiu ter empurrado a criança e devemos ter pena dela. Eu não discuti. Em vez disso, postei um segundo vídeo, novamente com foto e narração, sem filtro ou música. Um relatório médico. Uma imagem da ferida cicatrizando. Apenas eu, sentada sob um abajur fraco, com um olhar fixo. Eu o empurrei, e se eu pudesse voltar aquele dia, eu me controlaria melhor. Você acha que eu sou controladora? Você está certa. Eu controlei montanhas de roupa suja por 30 anos, doenças infantis à meia-noite, jantares para 6 pessoas com um orçamento de R$ 50. Você acha que sou agressiva por ter discutido sobre preços de frutas e legumes no mercado? Aquele era o dinheiro que me sobrava das compras da semana. E se você quer saber não, seu pai não o merecia. Eu o economizei, estiquei, fiz render. No final, eu até postei o endereço do mercado e o número do guichê do vendedor. Você queria viralizar? Você conseguiu. 30 minutos depois, meu telefone tocou. Roberto, sua segunda ligação desde que anunciei o divórcio. Olhei o nome pulsando na tela. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Eu sabia o que era. Ele não estava ligando para perguntar se eu voltaria. Ele estava ligando porque o fogo finalmente o havia alcançado. Atendi a chamada. A voz de Roberto explodiu na linha. Raiva pura.
Clarice, apague esse maldito vídeo agora! Eu segurei o telefone um pouco longe do meu ouvido, minha voz calma e fria. Eu não vou apagar. Tudo o que eu disse foi a verdade. E caso você tenha esquecido, nosso prazo acaba em 4 dias. Assim que o decreto sair, acabou. Então, sem hesitar, desliguei. A sessão de comentários permaneceu um campo de batalha. As pessoas estavam atacando Roberto e Diana, chamando-os de falsos, atacando Beatriz por trair a própria mãe e até mesmo arrastando Enzo para as trending tags. Mas nada disso importava. Não mais para mim. Eu estava segurando minha raspadinha vencedora por apenas mais 4 dias, e eu não estava apenas resgatando um prêmio, estava virando o último capítulo da minha vida. Honestamente, as últimas 2 semanas vivendo sozinha foram os dias mais brilhantes, calmos e pacíficos que eu tive em décadas. Ninguém latia por causa do jantar. Ninguém interrompia meus pensamentos. Ninguém me julgava por brigar por comida como se isso me tornasse menos digna. Assim que eu estava prestes a largar meu telefone, outro número desconhecido acendeu na minha tela. Era Diana. A voz dela ainda tinha aquele tom suave e açucarado. Clarice, eu sei que eu também posso ter cometido erros. E eu não quero dar desculpas. Mas você consideraria apagar o vídeo? Tem sido realmente difícil para mim. Eu sorri. Ela sempre soube usar a fragilidade como arma. Lembrei-me da 7ª série. Ela havia perdido uma borracha. Ela não mencionou nomes, começou a chorar e olhou para mim. Então, sussurrou suavemente. Clarice, você pode me devolver? Eu não tinha pegado nada, mas aquela lágrima virou a classe inteira contra mim. Eu deveria ter sabido. Diana nunca precisou de provas, apenas de uma plateia. Desta vez, eu não a acalmei. Apenas disse, quase levianamente: o vídeo fica. Você escolheu o papel. Agora, viva com as críticas. Alguns dias depois, Roberto e Diana deletaram suas contas. A chamada marca de Beatriz desmoronou. Colaborações se retiraram e suas sessões de comentários se voltaram contra ela. Ela ficou em silêncio absoluto. Então, o dia chegou. A assinatura do decreto de divórcio. Fórum. Roberto e eu combinamos de nos encontrar no hall de entrada do tribunal. Quando cheguei, ele já estava lá. Diana agarrava seu braço. Ele olhou para mim, zombou e disse com desdém: você realmente acha que a vida será melhor sem mim? Vou te dizer uma coisa. Se você rastejar de volta, você não vai entrar. Eu levantei a mão e o interrompi. Calma, eu não reciclo. O funcionário do tribunal chamou nossos nomes. Entramos no escritório. Assinamos sob os olhos atentos do pessoal do tribunal e concluímos as formalidades. O funcionário olhou para cima e disse: nós enviaremos o decreto formal pelo correio na próxima semana. Assim que você o receber, seu estado civil será oficialmente atualizado. Eu assenti. O fio invisível que me segurou por 40 anos estava finalmente rompido. Ao sair do escritório, vi Diana e Roberto parados ao lado. Ela sussurrava nervosamente: quando teremos os papéis? Devemos planejar a licença de casamento, Roberto? Ele acariciou suavemente a mão dela. Em breve. Só mais um pouco, querida, então será oficial. Enquanto falava, ele se virou e olhou para trás, apenas para ver se eu estava ouvindo. Eu estava e sorri. Recém-divorciada e já preparando o palco para o próximo ato deles. Que entusiasmo, que orgulho. Eu parei na porta de saída e deixei cair casualmente. Sem pressa. Aguente firme. Você vai assumir meu antigo emprego em breve. O rosto dela empalideceu. Roberto não parecia mais tão presunçoso. Diana abriu a boca como se quisesse responder, mas não disse nada. Talvez fosse um ambiente público. Talvez ela não esperasse que eu estivesse tão calma. Roberto murmurou baixinho. Ignore-a. Ela sempre foi dramática. Eu odeio pessoas que fazem da vida um espetáculo. Eu revirei os olhos e me afastei. A única coisa que permaneceu na minha mente foi um único pensamento. Homens, não importa a idade, são realmente as criaturas mais egocêntricas e, francamente, nenhum deles é tão especial. Você não é especial. Eu havia encontrado essa frase na internet. Eu ainda tinha muito a aprender. Muita vida para viver. Ao sair do prédio do tribunal, abri meu telefone. O comentário principal em um dos meus últimos vídeos chamou minha atenção. Ela está recomeçando nesta idade. Eu a admiro muito.
Eu sorri, apenas um pouco, e sussurrei para mim mesma. Eu também. Na manhã seguinte, ao recebimento do meu decreto de divórcio, reservei uma passagem de trem e parti para o escritório da Loteria do Rio de Janeiro, em Brasília. Eu estava sentada na janela do trem de alta velocidade, observando o mundo passar correndo, pontes, rios, vilarejos, deslizando como uma celebração preparada só para mim. Pela primeira vez, senti em meus ossos. O mundo era realmente maior do que cozinhas e lavanderias. O céu sobre Brasília tinha um azul que eu não via há anos. Os edifícios eram mais altos, as calçadas mais limpas, as pessoas vibrantes e determinadas. Instintivamente, toquei meu cabelo. De repente, consciente de quão provinciana eu devia parecer. E então, sorri para mim mesma, porque agora eu tinha os meios para alcançar. No centro de reivindicação, assinei o cheque. Participei de uma sessão informativa sobre impostos e até aceitei uma entrevista com a TV local. Na frente da câmera, vesti o novo casaco de lã que acabara de comprar e falei com uma calma que eu havia conquistado com esforço. Eu quero doar uma parte dos ganhos para um abrigo de mulheres. Ainda há muitas mulheres nesta cidade que se sentem presas, como eu estava. Eu quero que elas saibam que há uma saída. Naquele momento, eu escrevi um cheque de R$ 500 mil para a Rede de Mulheres de Acolhimento Seguro. Depois que o segmento foi ao ar, as pessoas inundaram minha nova conta de mídia social. Esta mulher é a verdadeira vencedora. Ela se divorciou, ganhou na loteria e depois retribuiu. Uau! É assim que a força feminina se parece. Por favor, eu te imploro, comece um podcast. Eu me ajoelharia para ouvir a história do seu casamento. Boa sorte, vovó. Por favor, revele a cor do seu cabelo e do seu casaco. Eles estavam certos. Eu ainda tinha muito pela frente. Primeiro, um novo corte de cabelo. Marquei um horário em um salão de beleza no centro. Minha cabeleireira, Nara, era uma latina com cabelos grisalhos, cerca de 50 anos, com um riso contagiante e uma manicure vermelho vivo. Ela passou os dedos pelas minhas raízes cor de sal e pimenta e perguntou: Pronta para algo novo? Olhei meu reflexo, olhei em meus olhos e disse: Castanho acinzentado, um pouco de brilho. Quero parecer uma mulher que está começando uma nova vida. Eu costumava comprar o tonalizante mais barato que encontrava, repetidamente, apenas para cobrir o cinza, para que ele não dissesse: Você está velha. Eu nunca comprava uma peça de roupa acima de R$ 250 porque Roberto zombava. Na sua idade? O que você está tentando provar com tanta cor? Mas naquela tarde, eu fui à boutique da Osklin, no centro. Ninguém revirou os olhos. Ninguém perguntou: Você realmente precisa disso? Eu escolhi a trench coat mais cara que já havia tocado. A vendedora sorriu enquanto a dobrava cuidadosamente e a colocava em uma sacola. É a sua primeira. Eu sorri de volta. É a primeira vez que compro algo só para mim. Gastei R$ 25 mil para recompensar a mulher que finalmente tinha escolhido a si mesma. Nas semanas seguintes, parecia que eu havia encontrado uma nova chave para a vida. Uma que abria portas que eu nem sabia que existiam. Aprendi a usar o metrô, naveguei pelo aeroporto de Congonhas como uma profissional. Antes do meu primeiro voo, pesquisei obsessivamente os mapas dos terminais, preocupada em entrar na fila errada, entrar no avião errado ou atrasar os outros. Mas, é claro, eu estava pensando demais. No portão, um jovem funcionário da companhia aérea olhou para cima. Seus olhos brilharam quando ele me reconheceu. Senhora, eu vi sua história online. Espero que você esteja vivendo o seu melhor momento. Eu sorri, calorosa e firmemente. Pela primeira vez, percebi. Cada passo que eu dava agora era a minha história. Eu visitei lugares que só tinha visto na TV antes. As piscinas termais do Parque Nacional de Jalapão brilhavam como tinta derramada do céu. A aurora austral, na Patagônia, não era um filtro. Era real. E a brisa do mar em Noronha. Quando ela soprou no meu rosto, eu finalmente entendi. 67 não era tarde demais. Era exatamente o momento certo. Abri uma conta no Instagram para compartilhar fotos das minhas viagens. Sob cada uma, escrevi uma legenda no melhor português que pude, recuperando minha alegria foto por foto.
Após minhas viagens, comprei uma casa aconchegante de 2 quartos em um vilarejo à beira do lago, onde o ar cheirava a pinho e a luz do pôr do sol dançava na água. A janela da cozinha emoldurava cada pôr do sol. A varanda transbordava de flores. Eu adotei um gato vira-lata cinza e branco. Eu o chamei de Chico. Chico não implorava por afeto. Ele passava a maior parte do dia preguiçando atrás das cortinas, caçando flocos de poeira na luz do sol. Mas todas as noites, como um relógio, ele se aninhava ao lado da porta, vigiando meu sono, como se soubesse que alguns corações ficam muito tempo sem um lar e precisam de algo pequeno e quente para cuidar deles. Fui voluntária na comunidade, distribuí comida para idosos, visitei hospitais e fiz doces para festas da vila. No início, eles me chamavam de a nova Clarice, mas logo me tornei nossa Clarice. Pela primeira vez, eu entendi o que significava ser necessária, não usada. Eu amava aqueles dias, calmos, simples, limpos como roupa recém-lavada. Dias sem manchas. Então, as ligações de Beatriz começaram. Primeiro, o tom dela era açucarado. Mãe, por que você não nos contou que ganhou na loteria? E aquela doação? Você não poderia ter comprado uma casa na cidade? Eu respondi friamente. Oh, sim. Então ela hesitou. Ao fundo, ouvi a voz de Enzo. Vovó, eu sinto sua falta. Quando você volta para casa? Eu ri baixinho. Você já tem uma nova vovó, não é? Você não deveria confundi-las. Houve uma longa pausa na linha. Então Beatriz pegou o telefone. Irritação em sua voz. Mãe, você está sendo mesquinha. Você não deveria estar bancando a socialite. Esse dinheiro deveria ser para Enzo e para sua segurança quando for mais velha. Eu revirei os olhos. Meus camarões tinham esfriado. Sabe, suspirei, tomando um gole da minha cerveja. É engraçado. Toda vez que um de vocês liga, eu perco o apetite. Eu me recostei e disse, calma e claramente. Não se preocupe. Quando eu morrer, vocês não terão que brigar por nada. Eu fiz meu testamento. Cada centavo será doado. Então, eu desliguei. Ela tentou ligar novamente mais tarde. Eu a bloqueei. Às vezes, vejo seus posts públicos por diversão. Rolo por eles como se fosse um canal de comédia. Agora, a internet tem um nome para pessoas assim. Pets digitais. Sabe aquelas pessoas que não emitem um som a menos que você clique nelas? Sim, é o que eles são agora. Alguns meses depois, notei que os vídeos de Roberto e Diana não estavam sendo atualizados. Primeiro, houve apenas silêncio em seu canal. Então, alguém em um fórum local soltou a bomba. Diana havia se mudado de volta para a casa da irmã e Roberto estava comparecendo a eventos comunitários sozinho. Nenhum anúncio oficial, nenhum post honesto, apenas uma cortina que caiu silenciosamente sobre uma performance que terminou muito cedo. Algumas semanas depois, Roberto incrivelmente ligou. Olhei para a tela por um segundo antes de atender. Do outro lado, ele pigarreou, forçando um tom casual. Olá, Clarice! Como você está? Eu estava na janela da cozinha, observando Chico se espreguiçar na varanda ensolarada, e respondi friamente. Você está plantando uma sequência? Ele ficou em silêncio. Vários longos segundos se passaram. Então veio a frase que eu sabia que viria. Eu só pensei, talvez ainda haja uma chance para nós. Eu sorri. Oh, desculpe. Estou na Patagônia, vendo a aurora austral no momento. A conexão não está muito boa. Tenho que desligar. E com isso, eu desliguei. Eu bloqueei o número dele. Por que se incomodar com pets digitais? Às vezes, eles também ficam pequenos demais para você. Eu não preciso de ninguém para me dizer quem eu sou, o que devo fazer ou se eu tenho valor. Eu tenho minha própria casinha. Chico vigia a porta à noite. Meus vizinhos me trazem muffins extras. Eu faço torta de maçã para eles. Eu acordo quando quero, durmo em paz e só falo quando me apetece. O mais importante é que eu finalmente me retirei da vida deles.